Muito boa noite, meus amigos e amigas da Paróquia de Santo André e das demais paróquias que costumam nos acompanhar nas nossas formações de todos os dias, às 21 horas. Hoje, sábado, dia 23 de maio, temos mais uma oportunidade importante de estarmos juntos e verdadeiramente, como comunidade, experimentarmos essa bela experiência de, através das mídias digitais, estarmos mais unidos e mais conectados. Essa é uma rica experiência de fé que nós verdadeiramente fazemos, né, de estarmos aí conectados, unidos na presença do Senhor. Estamos reunidos, já vou saudando a todos que nos acompanham e que todas as noites participam conosco das nossas lives. Com alegria, nós damos as boas-vindas a todos e a todas que participam conosco. É um belo momento que o Senhor nos dá a oportunidade de encurtarmos as distâncias, de não estarmos separados, já que estamos fisicamente, mas temos a oportunidade de estarmos juntos de outras maneiras, de outros jeitos. Então, boa noite, Cremilda. Nós temos aqui essa oportunidade que o Senhor oferece a cada um de nós, de estarmos unidos, juntos, na sua presença. Vamos esperando o nosso povo chegando. Boa noite, Marina. Deus abençoe, sempre presente também. Boa noite aos nossos irmãos amados. Hoje, aguardando, né, já todos o domingo, o dia do Senhor, que será amanhã, para podermos renovar as nossas esperanças. Não sei se tem alguma live famosa concorrendo conosco hoje. Parece que tinha, né? O Lucas falou que tinha alguma live hoje de algum cantor famoso aí, ou dessas bandas que os jovens gostam, né? Então, acho que nossa live hoje vai estar menos concorrida. Boa noite, Marli. Deus abençoe você, sua família. Sejam todos bem-vindos para esse nosso momento de formação. Boa noite, Gilvanete. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Hoje nós já tivemos a celebração da Eucaristia pela manhã, não é? Rezamos a missa do sábado. Às 19 horas nós tivemos o terço, lá ao vivo, direto da colina diaconal, da montanha, do monte diaconal, né? Da casa do diácono. O diácono mora no monte, né? Na montanha. E agora nós temos a nossa live ao vivo, que vamos começar a nossa formação. Nosso povo está chegando para participar conosco. É uma bela oportunidade que nós temos dessa participação bonita do nosso povo também em cada momento da nossa formação. Vamos iniciando então, rezando, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos fortaleça nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem, saudamos a Lúcia Brandão, a Delma, todos que estão entrando, e também nossos irmãos e irmãs das paróquias de Santa Rita. Ontem foi festa de Santa Rita, né? Paróquias, muitas paróquias na Arquidiocese
e no mundo inteiro em festa, essa festa bonita de Santa Rita. Boa noite, Zelia. E boa noite, Maria Lúcia Mendes. Saudamos também a paróquia de São João Paulo II. Boa noite, Darcy, que nos acompanha. E a paróquia de São Geraldo, a paróquia de São Brás também, que nos acompanha para a nossa formação de todos os dias. Muito bem, vamos encerrar hoje, então, esse nosso ciclo formativo sobre a liturgia, colocando o tema, a segunda parte do tema de ontem, da espiritualidade litúrgica, justamente falando, ontem nós falávamos da riqueza espiritual da Lectio Divina, da leitura orante da Palavra de Deus, e hoje nós vamos falar da liturgia das horas, uma outra riqueza que a Igreja possui e que agora, né, de diversos modos, graças à evangelização do Concílio Vaticano II. Boa noite, Darcy. Boa noite, Sérgio. Sérgio é lá da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso de Inhaúma. Boa noite. Boa noite, Luzinete. Boa noite, Marli, de novo. Eva, boa noite, Eva. Deus abençoe você, sua família. Saudade das crianças aqui na liturgia, saudade de você também. Nós, então, estamos dando continuidade à nossa formação sobre espiritualidade litúrgica, agora com o tema da liturgia das horas, como eu dizia, que é uma realidade que cada vez mais tem sido um pouco mais presente na vida do nosso povo. Então, ontem, Thiago Pessoa, é verdade, né? Jogando futebol ali, as crianças ficavam jogando futebol ali no pátio da igreja, né? Saudade de muita coisa. Muito bem. Acho que meu papel voou para lá, peraí. Exatamente, está aqui o meu papel. Nós vamos falar hoje da liturgia das horas. E assim como a leitura orante da Palavra de Deus, a Lectio Divina, a liturgia das horas. Boa noite, Fátima, minha prima querida. Boa noite, Cândida. Agora está no Estácio, é Sérgio? Não sabia, não. Paróquia São Joaquim, muito bem. Deus o abençoe. E então, na questão da liturgia das horas, é mais uma dessas riquezas que Deus a conserve cada vez mais, fazendo a liturgia das horas. É mais um momento, né? Mais uma realidade. Boa noite, Conceição. É mais uma realidade da igreja que nós estamos redescobrindo ou descobrindo, né? Essa riqueza que é a oração litúrgica da igreja. E vamos falar hoje de uma oração litúrgica por excelência, equiparada aos sacramentos, né? Se os sacramentos da igreja, Eucaristia, batismo, crisma, unção dos enfermos, ordem, matrimônio, são verdadeiramente uma liturgia, suas celebrações, a liturgia das horas também é considerada equiparada a uma liturgia autêntica, verdadeira, uma celebração litúrgica, que podemos fazer individualmente ou em comunidade. É sempre melhor que a liturgia das horas seja realizada em comunidade. Boa noite, dona Genice, Deus abençoe. Boa noite, Lucas. Ah, veio para a live, Lucas? Não foi assistir o forró, não? Forró não, é forró, né? Então, é sempre bom que a liturgia das horas seja rezada comunitariamente, como os sacramentos, como a missa, né? Mas, caso não haja possibilidade, é totalmente aceitável e é previsto que se reze a liturgia das horas individualmente. Bonito quando as famílias se unem para rezar, os casais, a liturgia das horas. Boa noite, Maria. Vamos tirar uma foto.
E o que é a liturgia das horas, para quem não conhece? A liturgia das horas é um conjunto de livros de oração que a igreja utiliza. E essa oração é baseada na recitação dos salmos, utilizando os 150 salmos como fonte principal da oração. E nós entramos num aspecto muito importante, porque os salmos são expressões de oração, são orações. Se nós olharmos a salmodia, elas são perfeitamente expressão de momentos que o salmista vivia e que ele colocava esse momento em oração. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia penitencial, né? Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. E tantos outros salmos que, boa noite, Lúcia Mota. Limão com mel, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar disso na minha vida. Olha que eu já estou bem idoso, né, com 40 anos. Nunca ouvi falar de limão com mel. Muito bem. Os salmos são expressões de oração. Boa noite, Fábio. Então, nessa realidade da liturgia das horas, a oração tem como base os salmos. Se, na Lexio Divina, os textos sagrados podiam ser qualquer um, até um salmo, na liturgia das horas, nós trabalhamos na oração, sobretudo com salmo. É uma liturgia da palavra, praticamente, onde nós recitamos os salmos, cantamos hinos, lemos as leituras sagradas, lemos as tesouro das leituras patrísticas da igreja, fazemos as nossas preces, rezamos o Pai Nosso, fazemos nas completas a nosso exame de consciência da noite, o nosso ato penitencial, pedimos ao Senhor que vele e guarde o nosso sono, enfim, é uma oração completa. Mas que a base é exatamente, boa noite Cândida, boa noite Maria de Fátima, a base é exatamente a salmodia, os salmos, o núcleo da liturgia das horas é a oração dos salmos. Em que consiste, então, essa oração? Para que serve a liturgia das horas? Ela é, sobretudo, para nós santificarmos o nosso dia e cumprirmos o mandato de Jesus, do Senhor, de orar sem cessar. Desse modo, em determinados períodos do dia, a Igreja nos propõe orações sálmicas e demais momentos de oração, chamado Liturgia das Horas, que está em um compêndio de 4 livros que nós utilizamos. 2 livros utilizamos no tempo comum, que é o tempo mais longo da Igreja, um livro para Quaresma e Páscoa, e outro livro para Advento e Natal. A Igreja possui esses livros de oração que nos ajudam, boa noite, auxiliadora, a adentrar o mistério da liturgia, o mistério espiritual da liturgia. Então, recitando os salmos, nós santificamos todo o nosso dia, porque rezamos em horários específicos, do nascer ao pôr do sol, do nascer ao adentrar na noite, e cumprimos o mandato do Senhor de orai sem cessar. Do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja o faz com a liturgia das horas. Como surgiu a liturgia das horas na vida da igreja? A liturgia das horas, ela é uma herança judaica. Ela é uma herança dos nossos irmãos mais velhos na fé, os judeus. No tempo de Jesus, já havia a liturgia das horas, não com esse nome,
mas já havia o costume de, em determinados períodos do dia, parar-se tudo para a oração. O semita, o homem daquela terra de Jesus, hoje Jerusalém, Israel, e o árabe, que são povos chamados povos semitas, eles têm esse costume, né, de, em determinados períodos do dia, pararem para rezar. Os judeus perderam um pouco, mas ainda tem. Mas os árabes continuam com esse costume, mesmo não sendo cristãos, mesmo não tendo a tradição judaica, mas os árabes continuam com esse costume de parar tudo na religião deles, muçulmana, no islamismo, eles param o que estiverem fazendo, onde quer que esteja. Nessas minhas viagens por aí, muitas vezes eu vi árabes no aeroporto estendendo o tapetinho deles e rezando. O pai, a mãe, os filhos, todo mundo reza. Deu aquela hora, se para tudo para rezar. Quando a gente vai a Israel, a Jerusalém, a gente fica até um pouco irritado, porque, como vocês sabem, Jerusalém é cheia de árabes, né? Então, tem muitas mesquitas, que é o templo árabe. Então, nesses horários previstos para oração, antes de começar a oração, para lembrar aos seus fiéis que eles precisam rezar, o que o árabe faz? Coloca nos alto-falantes um canto, num canto, coloca um canto que é próprio deles, que para mim parece mais um lamento, né, um choro, mas não é. São cantos de louvor, mas na maneira que eles cantam, para nós parece assim um pranto, um choro, né, aquele negócio assim, né? Que a gente e que aquilo um pouco nos irrita, porque o primeiro é às 4:30 da manhã. Então, como o local que eu sempre fico lá em Jerusalém, chamado Casa Nova dos Franciscanos, é muito perto de uma mesquita, então, quando dá 4:30 da manhã, todo mundo acorda, porque os alto-falantes, de propósito, são voltados todos para o bairro cristão, né? Que Jerusalém é dividido em bairros. Então, naquele horário ali, 4:30 da manhã, você escuta aquele gemido, aquele canto estranho, né? Deles chamando para que eles acordem por oração. Eles acordam, rezam, voltam a dormir, porque 6 horas tem de novo. Né? Quando você acorda às 4:30, você está pegando o sono de novo, aí vem de novo o agouro, o canto. E ainda mais para quem tem dificuldade de dormir, né? Quando está pegando o som de novo, aí começar, então desisto, vou levantar, tomar um banho, rezar para começar o dia de retiro. Então, eles têm ainda esse costume de rezar, da oração. Então, a liturgia das horas nasce desse costume que os judeus tinham de rezar em determinados horários do dia. Isso é muito fácil de nós olharmos. Podemos ver isso nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, quando diz: Pedro e João foram rezar no templo a hora nona. A hora nona é que às 15 horas, Paulo rezou com seus irmãos na hora terça. Ao nascer do sol, todos estavam em oração, não? Então, em determinados horários do dia, se colocavam em oração. E esses horários eram já mais ou menos pré-estabelecidos, como nós temos hoje da liturgia das horas. Então, é uma herança judaica que os monges do deserto, foram os primeiros, depois São Bento, trouxeram para o seio da igreja esse costume de rezar sem cessar, né? E isso a igreja já tinha, eles se reuniam em oração nos diversos horários do dia, mas era uma oração mais espontânea, uma oração que se lia a escritura e que se rezava um pouco, mas essa estrutura da salmodia, misturado com leituras e com patrística, é exclusivamente, especificamente monásticos. Os monges estruturaram a liturgia das horas para a maneira da igreja. Porque a igreja sempre teve o costume de rezar
rezar com os salmos, mas essa estrutura, boa noite, Letícia Loio, Deus abençoe, dá um abraço no seu esposo, na Lívia, nos filhos, todos. A igreja sempre teve esse costume de rezar com os salmos. Eu também gosto muito, Lúcia, da liturgia das horas. Porém, foram os mosteiros que compilaram essa tradição da liturgia das horas. Eles chamam a liturgia das horas de ofício divino. Muito bem, Ana Célia, continue. Do ofício divino, né? Chamam ofício divino, nós também. E, juntamente com a Lexio Divina, formando aí esse arcabouço espiritual, litúrgico dos mosteiros. Então, a igreja tinha seu costume, desde os inícios, de rezar em determinados horários. A igreja apostólica se utilizava da salmodia, dos salmos, para determinados horários rezarem. O que São Bento fez, e os monges, foi unir isso. Unir os horários, a salmodia, incrementar um pouco mais, e aí nasceu o ofício divino da liturgia das horas, como nós conhecemos hoje. E por muitos séculos ficou como uma oração tipicamente monástica. Os monges cantavam, né? Porque eles não rezam. É belíssimo, né? Eles cantam todo o ofício, né? Por isso, às vezes, quando a gente reza, o padre aqui tenta cantar alguma coisa, né? Porque ele é de uma natureza para se cantar, porque o salmo foi feito para ser cantado, como nós já vimos nas nossas formações litúrgicas. O salmo, ele é uma melodia, ele tem métrica, ele tem rima, ele tem toda a composição de um canto, né? Então ele é para ser cantado. E os monges sabem utilizar muito bem isso, colocando melodias que nós utilizamos até hoje para a liturgia das horas. Então, os monges foram compilando, fazendo essa compilação dos salmos, da liturgia, e a liturgia das horas nasceu e foi se espalhando pelos diversos mosteiros. Só que na época de São Bento, a liturgia das horas se rezava os 150 salmos numa semana. Era muito maior e de um jeito diferente. Então, os 150 salmos eram rezados na liturgia das horas em uma semana só, né? Hoje, demora alguns períodos mais, é um mês para você rezar os 150 salmos. Se você fizer a liturgia das horas todos os dias, todas as horas canônicas, você reza os 150 salmos em 4 semanas do saltério, né? Então, a liturgia das horas vem dessa tradição monástica. Em seguida, algumas ordens religiosas começam a compilar e preparar as suas próprias liturgia das horas, né? Eles começam a realizar também, dentro das ordens religiosas, das congregações, o seu próprio ofício divino, né? Por isso que a gente vai em diversas casas religiosas na Itália. Eu tive oportunidade de ir na casa-mãe de algumas ordens religiosas na Itália, e lá eles têm o ofício divino próprio de cada congregação, né? E que é um pouco diferente do monástico, que é um pouco diferente do nosso, mas cada ordem religiosa passou, então, a ter a sua salmodia. Então, no primeiro período, a igreja reza determinadas horas do dia, depois se evolui para, em determinadas horas do dia, se rezar com os salmos, depois os monges compilam o ofício divino, e agora nós estamos numa outra fase, que é exatamente a questão das ordens religiosas que também aderem à liturgia das horas. E nós vemos exatamente a liturgia das horas crescendo e se espalhando por toda a igreja, porque nessa época, exatamente,
a liturgia das horas, a igreja tinha como principal fonte de vocações os mosteiros e as ordens religiosas, né? Porque nas épocas primeiras da igreja, somente no primeiro período, os primeiros séculos, eram mais os mosteiros que tinham a predominância dos sacerdotes. Depois, os mosteiros começaram a dividir isso com as ordens religiosas, né? Beneditinos, franciscanos, agostinianos, e todas as ordens religiosas que nós conhecemos. E o clero diocesano, né, era considerado, assim, na Idade Média, naquele momento, naquele período histórico, um clero assim, de segunda classe, né? Assim, era um clero que meio deixado de lado, né? Um clero, eram os bajuladores do bispo, né? Era um clero mais próximo do bispo, enfim, era um clero assim, meio segunda classe, e essa liturgia das horas demorou um pouco para chegar na vida diocesana, demorou bastante. Aos poucos, os padres que se colocavam à disposição da espiritualidade, né, eram padres diocesanos, mas nutriam uma espiritualidade monástica, ou nutriam uma espiritualidade das congregações religiosas, os terciários, né, os famosos terciários, as ordens terceiras, nós temos, então, a liturgia das horas se espalhando também para o clero diocesano. Então, nós vemos a beleza dessa liturgia das horas que vai tomando conta da oração perene da igreja. E, assim, a igreja vai cumprindo o seu mandato de orar sempre. Não cessar o louvor a Deus. É para isso que a liturgia das horas existe. É porque do nascer ao pôr do sol, alguém rezando a liturgia das horas, nós temos exatamente esse louvor incessante a Deus. Um louvor que não termina, né? Um termina a sua liturgia das horas, o outro começa. E assim, durante todo o dia, Deus vai sendo louvado e honrado pela igreja. O Concílio Vaticano II, no ano de 1962 até 1964, temos um salto histórico aí considerável, o Concílio Vaticano II resgatou essa riqueza dos monastérios e trouxe para toda a igreja. De modo que se passou a também fomentar, já nos seminários diocesanos, e já em todos os locais de cunho vocacional, onde se preparavam os sacerdotes para os candidatos para o sacerdócio. Congregações religiosas continuavam. E também os leigos, passou-se a incentivar mais a oração da liturgia das horas, e ela foi ficando um pouco mais difundida, boa noite, graça, no meio mais geral da igreja. Era um tesouro que estava escondido nos mosteiros e nas ordens religiosas, e que a partir do Concílio Vaticano II, que abriu essa realidade para todo o mundo. Aqui no Rio de Janeiro, a liturgia das horas chega nos seminários a partir final da década de 70, início da década de 80, com duas pessoas de modo particular, três, aliás, que nós não podemos deixar de citar. A primeira era o cardeal arcebispo da época, Dom Eugênio de Araújo Salles, que trouxe da Suíça Dom Karl Joseph Homer, e o colocou como responsável pelos seminários. Boa noite, Dora, Deus abençoe. Dom Homer, que nós conhecemos bem pela sua ortodoxia e sua clareza, Dom Homer foi buscar na cidade perdida de Piacenza, na Itália, um homem que todo o clero do Rio de Janeiro admira, né? Que é o Monsenhor Elia Volpe. E ele trouxe para o Seminário do Rio a liturgia das horas e toda a sua beleza, né? Se rezava aqui, nos seminários do Rio,
um ofício próprio aqui da Igreja do Brasil, chamava ofício das comunidades, né? Que era meio assim, bem próprio, né? Não posso dizer muito mais, para não ser politicamente incorreto, mas era um ofício meio próprio aqui da Igreja do Brasil, e que Dom Homer e Monsenhor Elia Volpe trouxeram a liturgia das horas para o seminário. E de lá, agora, nunca mais saiu. E se espalhou por toda os outros seminários, e o Rio de Janeiro, como o seminário mais antigo do Brasil, né, acaba que fica como um pouco modelo para os outros. E hoje, os padres formados a partir de então, da liturgia das horas, desse costume, estão passando cada vez mais para vocês leigos, para o povo, essa riqueza. E assim vai se espalhando essa bela e importante riqueza da igreja no que diz respeito à oração. Aqui nós temos sempre nas solenidades, celebrações e retiros, sempre inserimos de algum modo a liturgia das horas. Boa noite, Maria, Deus abençoe. Sempre inserimos a liturgia das horas, para que o nosso povo conheça, tenha contato com essa oração que tem como base a salmodia. Então, como nós já explicamos, na liturgia das horas, nós temos 4 volumes de oração, que nós rezamos um volume para Advento e Natal, tempo do Advento e tempo do Natal, oração do tempo presente antes do Monsenhor Elia, era isso mesmo, era isso aí mesmo. Depois nós temos os 2 volumes do tempo comum, né, que são os 2 mais longos, e o último volume nós temos de Quaresma e Páscoa. A liturgia das horas, como eu disse, ela funciona dividindo o dia em momentos de oração. Então, nós temos a oração das laudes. Laudes significa louvor, louvor, que deve ser rezado no nascer do sol, depois do nascer do sol. Né? É a oração da manhã, por excelência, para louvar e bendizer o Criador, que nos livrou da noite escura, né? Porque na Sagrada Escritura a noite é sempre a hora do demônio de agir. Então, nós acordamos do sono entorpecedor da noite e nos deparamos com a beleza do dia, a beleza do sol, quando é possível ter o sol. Então, é preciso louvar ao Senhor, é preciso rezar, e as laudes são esse louvor. Por isso, no Cântico Evangélico das Laudes, nós rezamos: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou, e veio trazer do alto a visita do sol nascente, Cristo, Senhor nosso. Esse louvor que brota do coração da igreja em cada manhã para louvar o Criador por todas as coisas. Então, as laudes nós devemos rezar sempre pela manhã, ao acordarmos. Né? Claro que para os leigos deve-se rezar, pode-se rezar quando acordar ou durante toda a manhã. Mas para nós, clérigos, deve-se rezar sempre ao acordar. Temos a oração do ofício das leituras, que na liturgia monástica ele é rezado de madrugada. Depois das 3 da manhã, os monges se levantam de madrugada, rezam o ofício das leituras, depois voltam para suas celas, né? Cela é o nome chamado do quarto do monge, para depois, às 6 da manhã, com o raiar do sol, poderem rezar juntos as laudes. Então, os monges acordam no meio da noite. Muito bem, Lúcia Mota. Deus santifique você e sua família pela sua oração. Então, de madrugada, os monges levantam para fazerem a sua oração, para rezarem o ofício das leituras. O ofício das leituras é muito interessante, porque além dos salmos, ele também tem as leituras. Sempre lemos uma leitura bíblica, uma outra da patrística, que é exatamente essas leituras antigas que o Concílio Vaticano II conseguiu resgatar muito bem.
Hoje está muito quente aqui no Rio, né? Esse outono esquisito de vocês, que é sempre quente. Hoje está um calor danado. Por isso que eu estou bebendo tanta água. Para nós que não somos monges, o ofício de leitura, geralmente, ele é rezado qualquer hora do dia. Nós podemos escolher um horário para rezar, também durante o dia. Pode rezar de madrugada? Pode rezar de madrugada. Quem gosta de acordar cedo. Mas nós podemos escolher um horário para rezarmos o ofício das leituras. Depois vem a hora média. A hora média é a oração intermediária, das horas intermediárias do nosso dia. 9, meio-dia, desculpem, e 15 horas. Então, 9 é a hora terça, né, que é a terça hora do dia. Se começarmos 6 horas, seria 7 horas é a primeira hora, 8 horas é a segunda hora, e 9 horas da manhã é a terceira hora, depois de ter rezado as laudes às 6 da manhã, então a hora terça, às 9 da manhã. Depois, meio-dia, a hora sexta, né? E às 15 horas, a hora nona. Né? A hora nona às 15 horas. Para nós rezarmos, podemos rezar esses 3 momentos, tem na liturgia das horas, é previsto, mas segundo a normativa da igreja, nós podemos escolher um desses horários. Ou rezamos às 9 da manhã, ou rezamos às 17 horas, ou rezamos às 12 horas, ou rezamos às 15 horas. Né? Temos esses 3 momentos para nós rezarmos. Podemos escolher um deles. É uma oração mais curta, né, porque como é uma hora intermediária, uma oração basicamente temos os salmos e uma leitura da palavra de Deus e a benção. À tarde, no entardecer, no anoitecer, a igreja propõe que nós rezemos as vésperas. Sempre deve ser no pôr do sol ou depois dele. É uma oração que nós pedimos ao Senhor que nos guarde, que nos proteja. É sempre uma oração pedindo a proteção. Por quê? Essa beleza da liturgia. A noite chegou. E a noite, para o pensamento cristão bíblico, a noite é a hora do pecado, é a hora do mal, é a hora que nós precisamos mais da proteção de Deus. Não é para ninguém ficar com medo de dormir, não. Hein? Boa noite, Verônica. Deus abençoe. Não é para ninguém ficar com medo de dormir, não. Né? Nós estamos protegidos pelo Senhor porque somos cristãos. O Senhor nos guarda. Mas as vésperas são exatamente esse momento pedindo a proteção. Rezamos os salmos, fazemos as leituras e cantamos a bela canção do Magnífica. A minha alma engrandece ao Senhor, se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, que todos nós conhecemos. Então, a oração das vésperas nesse entardecer, já concluindo, de certo modo, o dia litúrgico. Todo dia litúrgico termina com as vésperas. Por isso, as vésperas, depois das vésperas, já é um novo dia na liturgia da igreja. Por isso que às vezes nós rezamos algumas celebrações nas vésperas, né? Podemos rezar a véspera do Natal, porque já é Natal. Podemos rezar algumas solenidades nas vésperas, já do dia anterior, porque para a igreja já é aquele próprio, as vésperas anunciam o novo dia, né? Um dia que vai chegar. E por fim, nós rezamos as completas, completando o nosso dia, sempre antes de dormir. Temos feito aqui todas as noites da nossa formação a oração das completas, que é uma oração mais elaborada para que nós tenhamos uma noite de sono tranquila. Cantamos os hinos, fazemos o nosso exame de consciência, que é o mais importante desse dia, dessa oração, estarmos um instante em silêncio, meditando naquilo que realizamos nesse dia e pedindo perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados, e depois rezamos a salmodia, que é bem mais curta, e por fim
rezamos o Nunc Dimittis, que é aquele canto de Simeão: deixai agora vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação. Quando Simeão vê Jesus adentrando no templo para ser circuncidado e ser apresentado no templo, Simeão exclama do fundo do coração essa oração: deixai agora, Senhor, vosso servo ir em paz. Exatamente como nós pedimos ao Senhor, né? Deixai, Senhor, vosso servo descansar em paz, e amanhã, se Deus quiser, né, nós acordemos para cantar os vossos louvores. Uma belíssima oração, a oração da noite das completas. E sempre encerramos a oração de completas com uma antífona mariana, né? Seja a oração mais antiga de Nossa Senhora. Vocês sabem qual é a oração mais antiga de Nossa Senhora? Vamos descobrir semana que vem na nossa formação mariana. Vou dizer qual é a oração mais antiga da Virgem Maria, né? Já posso adiantar, não é Ave Maria. A oração mais antiga de Nossa Senhora. Na segunda-feira, quando iniciarmos a nossa formação mariana, eu vou responder. Então, sempre tem uma antífona, uma oração mariana. Agora, na Páscoa, a antífona mariana por excelência é o Regina Coeli, que cantamos, Regina Coeli, né? Que é a antífona pascal mariana. Claro que para a nossa própria vida, a gente precisa de, em alguns momentos, fazer algumas adaptações. Quer saber, né? Segunda-feira, então, o padre responde. Algumas adaptações, porque na nossa vida corrida nem sempre é possível parar nesses diversos. O ideal, logicamente, não é Maria de Fátima Pereira, ofício de Nossa Senhora, não. O ideal é exatamente nós pararmos esses momentos para rezar. Isso é o ideal, verdadeiramente o ideal. Mas, olhando para a nossa realidade, nem sempre é possível, nem sempre nós conseguimos. Então, algumas adaptações. A instrução geral da Liturgia das Horas, tem uma instrução que vem no volume 1 da Liturgia das Horas, explica que, para os leigos e leigas que não conseguem rezar, não tem tempo de rezar todo o ofício divino, nós podemos rezar que se reze ao menos, minimamente, as laudes e as vésperas, que são as orações mais importantes. Pela manhã, reze as laudes, e no entardecer, anoitecer, reze as vésperas. As completas, todo mundo pode rezar, que vai dormir, antes de dormir, pode rezar as completas. Mas, ao menos, laudes e vésperas, que são o centro, o mais importante da liturgia das horas, né? A oração da manhã e a oração da noite. E também as adaptações, né, que são possíveis. Por exemplo, no seminário, nós rezamos sempre o ofício de leituras unidos às laudes, né? Com oração mais longa, mas é possível fazer essa união do ofício das leituras com as laudes pela manhã, ou do ofício de leituras e as vésperas à noite, é possível. Algumas adaptações que não são previstas, mas muitas vezes nós fazemos, né? É rezar pela manhã já laudes, ofício e hora média, né? Já reza de manhã tudo para garantir, é o chamado pacotão, não é aconselhado pelos liturgistas, né? Mas muita gente faz, né? Para que não deixe de rezar, mas está deslocado da hora canônica que nós chamamos, né? Do momento canônico de se rezar. Então, são algumas adaptações, boa noite, amada, são algumas adaptações que nós fazemos para a nossa realidade da liturgia das horas, né? Claro que para nós clérigos há um rigor maior, e agora para os leigos é possível fazer essas adaptações. Muita gente fala, padre, a liturgia das horas é muito cara, e eu concordo, tudo na igreja, para a igreja é caro, né? Vela é caro, hóstia é caro, paramento é um absurdo, e liturgia das horas também é caro. Ter o compêndio dos os 4 livros é muito, muito caro, né? Muitas pessoas não têm condições, né?
Então, os seminaristas, quando vão entrar no seminário, a gente sempre ajuda, né, para que eles tenham os 4 livros. Mas as editoras católicas do Brasil fizeram um compêndio, num livro só, que tem todo o resumo da liturgia das horas, né? Porque eles conseguiram fazer um compêndio de um modo mais didático, é mais complicado de rezar. Acho que hoje eu não saberia rezar no compêndio, né? Tem esse compêndio e que tem todos os 4 volumes resumidos ali num só. E hoje em dia, para os leigos, está muito mais fácil que no meu tempo, né? Que eu aprendi a rezar a liturgia das horas antes de entrar no seminário, já me chamava a atenção. Tem as revistas, os livrinhos, como tem a liturgia diária, como tem o Deus Conosco, tem também a liturgia das horas, mensal, né? Tem ali toda a liturgia, laudes, vésperas e completas de todo o mês, né? Você pode ir lá nas Paulinas, nas Paulos, dando propaganda deles aqui, comprar o livrinho e você ter, como você tem lá, o livrinho nosso da liturgia diária e do Deus Conosco, né? Então, várias facilidades que nos ajudam hoje a poder adentrar esse mistério da liturgia das horas. Então, só não reza quem não quer. É um tesouro, minha gente, que nós podemos partilhar nesses dias, né, sobre a liturgia. Principalmente ontem e hoje, né? Realidades espirituais que certamente muita gente não conhecia ou conhecia parcialmente. Graças a Deus, a maioria aqui diz que conhece a liturgia das horas e até reza, né? Isso graças a essa nova geração de sacerdotes que compartilham com o seu povo, né? Os padres que passaram por aqui compartilharam com o seu povo essa riqueza da liturgia das horas. E é importante isso, que em alguns momentos na vida da nossa comunidade a gente possa inserir a liturgia das horas. O meu sonho, não sei se os jovens estão acompanhando a live, o meu sonho é inserir nos nossos retiros de jovens também um pouco da liturgia das horas. Mas os jovens geralmente acham a salmodia chata, né? Rezar os salmos acha um pouco monótono, né? Então, o meu sonho é introduzir um pouco nos nossos retiros espirituais jovens a liturgia das horas, né? Sempre tive esse sonho. Lá em São Brás era quase impossível, né? Teve vezes até que eles escondiam assim as xerox que eu fazia para não ter, né? Tainá, né? Tainá sempre foi danada. Então, porque os jovens acham um pouco chato a liturgia das horas. Esse tesouro belíssimo da nossa vida de igreja, nossa vida de fé, que a gente deve compartilhar cada vez mais e utilizá-lo para a oração. Eu tenho vivido essa quarentena um redescobrir da liturgia das horas, porque no nosso dia a dia é tão corrido, né, que às vezes fica difícil fazer todas as horas canônicas. E nessa quarentena tem sido um retomar da experiência do seminário, né, de rezar direitinho a liturgia das horas nos horários corretos, né? Porque a gente tem mais tempo, os coroinhas, né, Lucas? Eu sei que eles acham monótono. A gente tem um pouco de mais tempo, né? Então, poder redescobrir o valor da liturgia das horas e rezar, e tem sido muito gratificante, muito revigorante para o meu sacerdócio, né? Esse tempo que nós temos um pouco mais agora para rezar. Então, espero que essas explanações, né, esses momentos de formação, sirvam para que a gente nutra cada vez mais esse amor pela oração litúrgica, mas, sobretudo, pela vida de oração. Santificar o nosso dia, né? Temos que santificar o dia, do nascer ao pôr do sol, fazer o nosso dia um dia santo, né? E nós santificamos o nosso dia pela oração, colocando-nos na presença de Deus. Então, que o Senhor verdadeiramente nos ajude a podermos viver esse momento também na nossa própria vida. Então, aqui, agradecimentos ao diácono Walter, que inspirou a Lúcia a rezar
a liturgia das horas. Parabéns, então, ao nosso diácono, que nos ajuda aí nesse ministério. O diácono também tem a obrigação de rezar, né? Assim como o padre, o diácono tem essa obrigação de rezar o ofício divino, a liturgia das horas. O interessante é que o Código de Direito Canônico diz que o padre não é obrigado a celebrar a missa todo dia, só domingo, festas e solenidade, mas é obrigado a rezar a liturgia das horas pelo povo, né? Não em seu favor apenas, a favor do povo e de toda a igreja e dele também, todos os dias, né? É obrigado. E quando a gente não reza como deve ser matéria de confissão. Então a gente deve se confessar. Então, dentro da minha confissão, sempre que eu não rezo direito a liturgia das horas, eu tenho que inserir esse pedido de perdão a Deus, porque eu falhei como obrigação minha, né? Obrigação do padre de rezar. E assim a igreja cumpre o seu mandato de rezar sem cessar, constantemente rezando, se colocando na presença do Senhor, né? E a igreja cumpre o seu mandato de intercessora da humanidade, né? Em todos os instantes, nós nos colocamos em oração, pedindo ao Senhor que guarde o nosso povo. Não sei se tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, é o momento de respondermos. Se não, nós vamos rezar as completas e a gente vai encerrando. Recordo que amanhã nós não teremos a nossa formação, né, domingo, um pouco para cada um descansar, mas nós teremos a nossa missa às 10 da manhã normalmente, e voltamos com as nossas formações na próxima segunda-feira, às 21 horas. Tem alguma pergunta aí, Tiago? Acho que não, né? Não tem pergunta. Então, vamos rezar o quê? A liturgia das horas. Já adentrando o nosso belo domingo, dia da ascensão do Senhor, né? Foi transferido agora para domingo. Rezemos então. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Jesus Redentor do Universo, Senhor, Verbo eterno do Pai, luz da luz invisível, que dos vossos... Ah, não, rezei errado, hein? Façamos agora o nosso exame de consciência, pedindo ao Senhor perdão das nossas falhas e dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Agora sim. Ó Jesus Redentor do Universo, Senhor, Verbo eterno do Pai, luz da luz invisível, que dos vossos gemidos vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor, no silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o maligno seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado for de noite embalado pelo sono e a calma, de tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinais sobre os vivos pelos séculos. Amém.
Aleluia, aleluia, aleluia. Rezaremos o Salmo 4. Quando eu clamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seus servos, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a nossa única esperança. Muitos há que se perguntam quem nos dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salmo 133. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário, bendizei ao Senhor Deus a noite inteira, que o Senhor te abençoe de Sião, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura breve, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Os meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Oremos.
Ficai conosco, Senhor, nesta noite, e vossa Mãe nos levante amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Senhor Todo-Poderoso, nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Regina Celi, letare, alleluia, quaquam meruisse portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluia. Muito bem, tinha muito mais coisa para a gente falar sobre a liturgia das horas, com toda certeza, mas naquilo que nós julgamos mais importante, abordamos nessa noite. Eu fico verdadeiramente muito contente de poder contribuir com a formação do nosso povo, não só da nossa paróquia, mas de tantas outras paróquias que se unem a nós nesse momento. O pessoal de São Brás sabe como eu gosto da formação, eu gosto de dar aula, né? E desse contato com a sala de aula, o ensino, eu gosto muito. Então, acho que tem uma característica muito presente minha, da minha vocação, ensinar, né? Desde o tempo seminário, eu já dava aula de língua portuguesa, de latim, o pessoal da minha turma vai lembrar. Sempre gostei muito dessa questão do magistério. Claro, eu sou formado, né? Sou professor de língua portuguesa, literatura brasileira, gosto muito da questão formativa, né? De formação, de sala de aula, de dar aula, gosto muito. Então, eu fico muito feliz de poder, com a nossa pequenez e simplicidade, poder contribuir com a formação do nosso povo e aqueles que nos acompanham, né, das outras paróquias também. Espero que a nossa formação litúrgica tenha servido para o crescimento espiritual de cada um que participou conosco. Na segunda-feira, começamos um outro ciclo de formação, e agora uma formação mariana. Vamos falar de Nossa Senhora, né? Que também é uma paixão de cada um de nós falar de Maria, né? Então vamos falar e rezar com Nossa Senhora esse mês de maio, a partir da próxima segunda-feira. Já vamos iniciar o nosso ciclo formativo de segunda a sábado sobre a Virgem Maria. Amanhã, 10 horas, nos encontramos na celebração da Eucaristia, nossa Eucaristia dominical, e nos encontramos na segunda-feira também com a nossa formação. Agradeço a todos que participaram, que ficaram conosco até agora. Deus os fortaleça, tenham exatamente nossa paróquia, né, cercada de capelas marianas, temos essa grande riqueza no nosso território paroquial. Então, minha saudação à paróquia de São Brás, paróquia Santa Rita, paróquia de São Geraldo, paróquia de São João Paulo II, acho que, e todas as demais paróquias, paróquia Santa de Virges, que sempre nos acompanha também, paróquia de São Cristóvão, nossa saudação a todos que nos acompanham das diversas paróquias, da paróquia de São Joaquim, né? Também diversas paróquias que nos acompanham nessa formação, e uma boa noite carinhosa também ao nosso amado e santo povo de Deus, da paróquia de Santo André. Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã.